Então, pessoal, a gente vai entrar, sei lá, aqui na polêmica do Elon Musk. Cara, que goste ou não, né, tire, separe criatura do criador. Tá? A criatura que foi feita a SpaceX, ela trouxe todo um novo horizonte para a economia espacial. E como foi isso? Foi um projeto do zero pensado diferente? Ou ele se aproveitou de alguma coisa que a NASA estava fazendo já? A NASA já tinha pensado nesse tipo de projeto. Existe um livro escrito por um tenente-coronel em 1992, se não me engano, chama LEO on Chip. LEO é baixa órbita terrestre. O cara descreveu o que tinha que ser a SpaceX lá. Ele falou, cara, o ônibus espacial é ruim por causa disso, a gente precisa de um veículo desse. Só que a NASA nunca teve coragem de fazer, cara. Nunca conseguiu pegar os elementos necessários para fazer aquilo acontecer. O Elon Musk, ele era um apaixonado por essa área espacial desde sempre, que nem o Jeff Bezos também era. O Jeff Bezos participava de clube de astronáutica na faculdade. Então a história deles... Tem um livro que chama Barões do Espaço. Barões do Espaço é muito bom. Space Barons. Que ele vai contar a história do Richard Branson, do Elon Musk e do Jeff Bezos, todos correndo ali mais ou menos junto. Sei. E do Paul Allen, esse cara da Microsoft, que também estava interessado. Eram 4 caras tentando chegar no espaço de alguma forma. E aí o Elon Musk, na época, cara, ele começou a ler muito sobre astronáutica, sobre tecnologia espacial. Lembrando que ele era físico e economista, se não me engano. Ele tinha essas Pela duas formações. Penn State, ele estudou na Universidade da Pensilvânia. E ele começou a fazer umas presepadas. Ele foi pra Rússia tentar comprar motor lá. O negócio demorou, cara, pra tomar forma. Não, ele tentou fazer meio igual ao Brasil, né? Ele queria trazer uns ICBM lá da Rússia. Porque o ICBM é um míssil que, cara, mudou um pouquinho ali, pum, chega no espaço, entendeu? E aí não deu certo, né? Os russos não quiseram vender pra ele. E o Congresso americano ficou de olho também. Tem um documentário chama Os Órfãos da Apollo. Mas aí, cara, já tá entrando no submundo bem de geek de espaço. Mas esse documentário mostra, inclusive, uma galera que foi pra Rússia tentar fazer turismo espacial pela primeira vez. Eles usavam a Mir, que era a estação russa da época ainda, mas eram os americanos usando a Mir para levar o Dennis Tito, por exemplo, um empresário americano, foi na Mir. Antes de ir na estação espacial, os americanos estavam usando a estação russa para fazer turismo espacial. E aí o Congresso americano foi lá e proibiu. Então tinha esses lances todos. Então o Elon Musk passou por essa história toda. E Os Órfãos da Apollo, esse documentário retrata tudo isso. É até a capa é uma nave com uma bandeirinha de pirata, assim, do tipo, cara, a galera da iniciativa privada tá entrando com tudo, entendeu? O cara tinha dinheiro, queria ir pro espaço, ia lá na Rússia, quanto que é? Tantos milhões, tá aqui, ó, na mão. Bora. O problema é seu, cara. Você treinou, você vai aguentar? Tô nem aí. E aí, quando o Elon Musk viu que o lance dos russos não ia pra frente, ele começou a contratar uma galera muito boa nos Estados Unidos. Então, assim, fala assim, o Elon Musk fez do nada. Cara, não fez. A galera que trabalhava com ele, você tinha uma galera super experiente, que veio, obviamente, do programa que a gente chama de, melhor do que Old Space, a gente usa o termo Legacy Space, é o legado espacial. Tem uma galera do legado que veio com ele. Tá? Mas ele tem um modelo de gestão muito diferenciado da galera, assim. Então, assim, pessoas mais novas, até gerentes, assim, dentro de SpaceX, Tesla, enfim, qualquer empresa do Elon Musk, realmente gosta do Elon Musk. Os caras veneram ele como um grande líder. Mas a galera da diretoria, C-Level, que a gente chama, odeia ele. Por quê? Porque é muito assédio moral, né? Os caras trabalham num ritmo de rotina absurdo. Então o cara que lida muito perto dele não gosta de trabalhar com ele. E isso é bem conhecido lá no Vale do Silício. Então você tem muita pessoa C-Level, o cara ali, né, nível de diretoria para cima. CEO, CFO, qualquer um desses caras aí. Não topa trabalhar em nenhuma empresa do Elon Musk. Isso é uma coisa conhecida lá na área. Só que essa maneira dele, de certa forma, conseguiu fazer essa porcaria funcionar. E aí não é só a SpaceX. A Tesla, de alguma forma, também decolou. Ela já existia, mas quando ele entrou, o negócio decolou de fato. Então tem alguma coisa seriada nele que ele consegue fazer as coisas acontecerem. Eu já me perguntei várias vezes. Como no cara da Apple também, do Steve Jobs. Que também era um cara tóxico. E também a galera falava isso. Não, quero assim. Não, mas porra, não... inventa um jeito de fazer esse negócio funcionar. E eu já me perguntei... Demitiu o gênio no elevador, né? O Steve Jobs, né? Eu já me perguntei várias vezes isso, cara. Se a gente, como empresário, empreendedor, necessariamente precisa ter esse perfil para fazer as coisas funcionarem. Eu não sei se a gente, mas alguém na escala é o cara que vai cobrar mais forte, né? Sempre tem uma... Em alguma posição tem uns caras mais duros. Né? Mas tem necessidade em 2025 de ter não num nível... tantas denúncias né, de assédio moral e tal. Por exemplo, é o Lene. Você viu que o Lene é o cara bravo aqui, ó. Olha como ele é, ó. Olha só. Ó.
Pela cara só. Ele chega nos caras e fala, cadê a parada? Os caras falam, mas o ponto principal é, cara, que dependente gostamos ou não, né? O Sérgio eu sei que gosta muito, eu tenho lá algumas questões em relação à história toda da pessoa. Eu tenho várias questões também, cara. Eu gosto da inovação, da parte da dele. Mas assim, falar que a SpaceX não tem algo a mais é um erro grotesco. O que